Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje. Então vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente e assim nos conectarmos com Deus, nosso Pai de amor, com Jesus, nosso Mestre e amigo, nos conectarmos com o nosso mentor, nosso anjo da guarda, nossos espíritos protetores e amigos, e pedir que permaneçam conosco, nos inspirando boas ideias, boas ações, durante este dia que começa. Agradecer ao Pai pela oportunidade de mais um dia, de nos tornarmos pessoas melhores. Permaneçam conosco, espíritos amigos, agora e para todo sempre, que assim seja. Então vamos lá, abrir o nosso Evangelho, tirar esse lápis daqui, abrir aleatoriamente. Vamos lá. O capítulo que saiu para nós hoje, capítulo 17, sejam perfeitos. E caiu num parágrafo aqui do item 4, os bons espíritas. Então eu vou onde meu olho foi aqui nesse parágrafo, tá? Vou tirar, acho que tá muito forte o sol. Vou botar pra cá, assim. Vamos lá. Os bons espíritas. Será necessária, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, pois existem homens de reconhecida capacidade intelectual que não a compreendem, enquanto que pessoas comuns, jovens recém-saídos da adolescência, aprendem-na com admirável facilidade, até mesmo nos seus detalhes mais sutis. Isso acontece porque a parte material da ciência não requer mais do que olhos para ser observada, ao passo que a essência do espiritismo requer um certo grau de sensibilidade que independe da idade ou do nível de instrução da criatura. Essa sensibilidade pode ser chamada de maturidade do senso moral. Essa maturidade, que lhe é própria, corresponde ao grau de desenvolvimento que o espírito encarnado já possui. Bom, então aqui o Evangelho vem nos falando de algo. Nós não vamos ler o item inteiro, pois é bastante longo, mas ele fala, será necessário para compreendê-la. Eu vou voltar no item, na parágrafo anterior. Tá, ele vem falando das manifestações espíritas. Então, nós conseguimos entender o significado desse trechinho. Por que é necessário uma inteligência fora do comum para entender as manifestações espíritas? O que o texto nos diz que não, Kardec nos diz que não. Porque é diferente da ciência, como ele diz aqui, que não precisa mais do que os olhos, né, para ser observada. A essência do espiritismo requer algo além dos olhos, do corpo físico. Requer uma sensibilidade que já vem, que independe da idade do corpo físico e muito mais da maturidade do senso moral, como diz aqui. E isso nós sabemos que somos espíritos imortais, que temos algumas reencarnações, não sabemos quantas, e que nós vamos aprendendo, desenvolvendo o nosso senso moral conforme vamos andando por essas existências.
E através delas, das experiências que passamos, vamos desenvolvendo o nosso senso moral. Portanto, ele não é igual para todos. Como diz aqui, nós podemos encontrar jovens que entendem a essência do Espiritismo com muita facilidade, enquanto pessoas de muita idade que estudaram bastante o Espiritismo não conseguem compreender. Mas a boa notícia é que está ao alcance de todos. A busca desse senso, e na verdade é inevitável, todos nós chegaremos, né, no caminho, chegaremos ao ponto que Deus planejou para nós, que é uma perfeição relativa, obviamente, porque perfeito só Deus. Mas nós chegaremos. O que varia é o tempo. Entre o livre-arbítrio, cada espírito tem o direito de andar conforme deseja. Somos respeitados em nosso livre-arbítrio. Portanto, nós chegaremos. Mas se desejamos, sim, se já fomos chamados, se não queremos mais viver naquela angústia, naquela dúvida, se já fomos chamados para andar, como são os bons espíritas nesse item aqui, nós podemos chegar através do estudo, da reflexão e da atitude, da caridade, dos bons atos durante todo o dia, não atos materiais de caridade. Nós poderemos chegar. Estamos no caminho. Como nós estamos fazendo aqui, já é um passo para o nosso desenvolvimento moral. Muito bom o nosso Evangelho de hoje, muito bom. Vamos para o nosso Livro dos Espíritos, vamos abrir também uma pergunta aleatória. Vamos ver. Nós caímos aqui na segunda parte do capítulo 6. Relações de simpatia e antipatia entre os espíritos. Metades eternas. Vamos ver. Pergunta 294. Que pergunta assim: a lembrança das más ações que dois homens praticaram, um contra o outro, torna-se um obstáculo para que exista simpatia entre eles após a morte? Vamos ver o que os espíritos responderam. Sim, essa lembrança faz com que eles se distanciem. O que essa pergunta... Nós vamos ler mais uma para complementar o raciocínio, tá? Mas o que essa pergunta está dizendo? Que depois da desencarnação, os espíritos não esquecem o que aconteceu aqui. Então, sim, eles vão continuar lembrando o mal que fizeram um ao outro. Vamos ver o que fala a próxima pergunta. 295. Após a morte, que sentimentos experimentam aqueles espíritos aos quais fizemos mal, enquanto eles estavam na Terra? A resposta dos espíritos é a seguinte: se são bons, perdoam de acordo com o arrependimento daquele que lhe fez o mal. Se são maus, podem conservar esse ressentimento e perseguir aquele que lhe prejudicou, às vezes até em outra existência. Deus permite que isso aconteça como uma forma de punir aqueles que fizeram o mal. Bom, vamos lá. Como a gente já viu aqui, após a desencarnação, nós continuamos sendo quem somos aqui. Portanto, nós levamos as nossas relações de amizade e as relações de desafeto. Somos perdoados por aqueles a quem fizemos mal? Depende, né, também linkado ao nosso Evangelho,
do aprimoramento moral daquele espírito. Se ele é um bom espírito, ele vai perdoar, né? Conforme a capacidade dele. Se ele não for, ele pode não perdoar, ele pode inclusive perseguir este outro espírito, às vezes por mais de uma existência. Tá? E Deus permite, aqui fala punir, né? A gente tem que ter sempre um entendimento de que essas traduções vêm de uma época que se entendiam algumas coisas de outras formas, né? Às vezes até o próprio tradutor, mas a punição não é no sentido ruim, senão a gente volta lá para aquele Deus lá em cima apontando o dedo, fazendo julgamentos. Não é uma punição, é lei de causa e efeito, né? Então Deus permite para que possamos reparar as nossas pendências, vamos deixar assim, não questionando de forma alguma, mas recolocando de uma forma, porque às vezes quando a gente pega uma pergunta em isolado, pode fazer uma má interpretação. Pois aqui, se a gente olha a codificação como um todo, a gente vai entender que a palavra punição, no sentido ruim da palavra, não existe. Então hoje até me estendi um pouco demais, desculpa pelo atraso, passamos dos 10 minutos, mas foi muito bom. Vamos fazer a nossa prece, eu já estou com a minha água aqui para fluidificar. Vamos fechar os olhos e agradecer a Deus por termos a oportunidade de mais este dia. Que nós possamos fazer dele uma joia, uma bênção, fazer o melhor que pudermos. Sermos o melhor que pudermos ser. Na certeza de que algo muito maior nos espera. E que a felicidade, mesmo que em pequenas doses, pode ser no hoje, nos nossos familiares, nos nossos trabalhos, no sentido, na busca do sentido de estarmos aqui. Desejamos do fundo do nosso coração, Pai, estarmos mais perto de Ti a cada instante. Para isso pedimos a ajuda dos Espíritos amigos e agradecemos a Jesus, que nos deixou tantos ensinamentos. Mãe Maria de Nazaré também esteja conosco. Fluidifiquem a nossa água e permaneçam conosco durante este dia e para todo sempre, que assim seja. Tchau, tchau, até amanhã.